Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre o Judiciário, que diz que o STJ deve afastar o ministro, acusado de assédio depois de abertura de sindicância. O Marco Buzzi diz em nota ter sido surpreendido por insinuações e afirma que as acusações não correspondem aos fatos. Aqui também nos informa que a jovem alega em relato que o ministro acusado de importunação sexual a aconselhou a ser menos sincera. E a vítima detalha a denúncia de assédio em novo depoimento contra ministro do STJ, que é internado. Agora, falando novamente sobre o Banco Master, temos aqui outro destaque para este dia. Polícia Federal faz operação contra a Previdência por investimentos no Master. Aqui também nos diz que BRB apresenta hoje ao Banco Central um plano com opções para recompor suas perdas. E não havia investigação formal quando Lula se encontrou com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Mudando de assunto, temos aqui um destaque sobre São Paulo. Queixas ligadas aos pancadões crescem na capital paulista e sobrecarregam o sistema, ao que diz a Polícia Militar. E aqui neste carrossel de imagens, temos aí um infográfico sobre as reclamações sobre baile funk e pancadões em São Paulo. Aqui nos informa que os bailes clandestinos geraram mais de 104 mil chamados em 2025. E os bairros localizados nas zonas sul, leste e norte da capital paulista concentram essas reclamações. Agora, saindo de São Paulo, temos aqui um destaque para o Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Um rompimento de adutor alaga ruas e destrói casas em Nova Iguaçu. E famílias ficam desalojadas e o sistema de abastecimento de água também é afetado. Agora, temos aqui outros assuntos sobre inadimplência. Especialistas afirmam que ciclo de alta da Selic encarece crédito e agrava atrasos em dívidas. E de acordo com a Serasa, há 81,2 milhões de inadimplentes no nosso país, como mostra aqui nesse infográfico. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque internacional sobre o governo Trump. Aqui nos informa que os Estados Unidos bombardeiam mais uma embarcação no Pacífico e matam 2 pessoas. O exército americano já realizou dezenas de ataques desse tipo desde o mês de setembro de 2025. Também temos aqui um assunto internacional que demissões no Washington Post atingem repórter que trabalhou por mais de 60 anos no jornal. E o Martin trabalhava na editoria de notícias locais e testemunhou a era de ouro deste veículo. Agora temos outros assuntos aqui para o Brasil, sobre as eleições deste ano. Organizações apontam ao TSE lacunas na regulação eleitoral de IA e também de influenciadores. Para o Congresso Nacional, aqui diz que o Congresso reduz emendas para educação e amplia recurso para assistência social no ano. E Mônica Bergamo também escreve aqui para a Folha de São Paulo: Correios vendem 60 imóveis em todo o país para cobrir rombo de 9 bilhões de reais previsto no ano. Os primeiros leilões digitais estão marcados para 12 e 26 de fevereiro, com 21 propriedades. Agora temos outros destaques falando sobre educação. O primeiro assunto aqui é para as universidades. Número de ingressantes em pós bate recorde no país, puxado por cursos da área multidisciplinar. Programas stricto sensu de mestrado e doutorado ganham 120,6 mil alunos em 2024. Também temos o próximo assunto para a inteligência artificial, que nos diz que o número de pós em IA
mais que dobra em 2025 e passa de 1.000. Essa expansão é puxada por especializações em instituições privadas e também ensino à distância. E falando sobre a diversidade também na educação, a lei de cotas eleva a diversidade, mas é um desafio organizacional. Aqui explica que a permanência de estudantes que precisam de auxílio financeiro é outro entrave enfrentado. Agora, na sessão Pare para Ler desta sexta-feira, temos aqui um assunto sobre saúde, a vida com a condição médica mais dolorosa do mundo. Esta reportagem vai contar a história de um homem que sofre com a neuralgia de trigêmeo, que é uma doença considerada como a pior dor pela medicina. E trata-se de uma condição rara, mas até mesmo o vento pode desencadear dor excruciante ao paciente. Agora, temos aqui outros destaques também nesta sexta-feira sobre a economia. O primeiro assunto é sobre a aviação. Processos encarecem passagem, diz presidente da ANAC sobre limitar ações por atraso de voo. A agência quer reduzir indenizações por danos morais em caso de cancelamento, até mesmo atraso. Temos também outros assuntos que o CEO da B3 aposta em volta de IPOS em 2026 com queda de juros e fluxo estrangeiro forte. Temos aqui também um caso de corrupção. O Ministério Público de São Paulo denuncia Sidney Oliveira, que é o dono da Ultrafarma, por corrupção. Isso porque ele é acusado de pagar propina para receber créditos inflacionados de ICMS em São Paulo. Já sobre política, também temos aqui um destaque que a Secretaria Municipal de São José do Rio Preto pede a servidores a criação de uma milícia digital. Essa cidade é governada pelo bolsonarista Fábio Cândido e a prefeitura não comentou até o momento sobre este caso. Temos aqui também um destaque internacional. Aqui nos informa que a Europa depende dos Estados Unidos e nada fará se Trump invadir Groenlândia. É o que afirma analista. Para Massala, o continente não estará pronto para se proteger da Rússia antes de 2032. Temos aqui alguns assuntos no caderno de cotidiano da Folha de São Paulo. Primeiro, envolve um caso de polícia. A prima faz registro de boletim de ocorrência contra Suzane von Richthofen por suspeito de furto. Esse documento diz que a condenada por morte dos pais tomou posse de bens sem autorização. Temos também aqui sobre o Pará, que é outro assunto, que carro avança contra indígena em bloqueio de via em Santarém. Um grupo local protesta contra projeto de hidrovias no rio Tapajós, no oeste do Pará. Falando sobre a previsão do tempo, fim de semana de pré-carnaval em São Paulo deve ter pancadas de chuva à tarde. De acordo com a prefeitura, termômetros na capital paulista podem chegar aos 30 graus Celsius. Temos aqui outro assunto, também no caderno de cotidiano. A Justiça condena o Hospital de São Paulo a indenizar pais após bebê morrer por superdosagem de um remédio. E a juíza vê um erro grosseiro. O IPGE alega na defesa que a evolução natural da doença causou o óbito aí do bebê. Falando sobre saúde, temos aqui outro assunto, que saúde inicia a transição para usar insulina mais moderna e de uma ação prolongada. O projeto começa em 3 estados e no Distrito Federal e deve alcançar todo o país neste ano. Também temos mais um assunto para a ciência aqui na Folha de São Paulo. Missão à Lua usa tecnologia dos anos 70 e projeto dos anos 2000. A cápsula Orion está em desenvolvimento desde 2006 e fará o primeiro voo tripulado. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta manhã de sexta-feira, já iniciamos aqui com o Guia Semanal Sextou. Temos aqui, por exemplo, um destaque para o paladar, nos informando que Rebouças é mais que negócios e tecnologia.
A tradicional Avenida Paulistana ganha opções para almoço executivo, happy hour e também eventos. E no Divirta-se, temos aqui a notícia que Ivete Sangalo estreia e abre o Carnaval de Rua de São Paulo. A cantora baiana inaugura a Folia Paulistana amanhã, com o seu trio elétrico na região do Parque do Ibirapuera. Agora, a manchete de hoje, no jornal Estado de São Paulo, temos aqui um destaque para o funcionalismo. Dino veta penduricalhos pagos sem base legal a servidores. Liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal abrange União, estados e municípios. Liminar concedida pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal suspende o pagamento de penduricalhos a servidores federais dos 3 poderes. Essa medida também abrange os estados e municípios. E pela decisão, o pagamento de adicionais não previstos em lei deve ser suspenso após 60 dias. Até lá, os 3 poderes deverão rever todos os itens pagos como adicionais salariais que contribuem para que os vencimentos no funcionalismo ultrapassem o teto constitucional de R$ 46,3 mil. Aqui também nos informa que o ministro determinou que os chefes de poderes publiquem ato discriminando cada verba remuneratória, indenizatória ou auxílio, o seu valor, o respectivo critério de cálculo e o fundamento legal específico. E Dino sugeriu a criação de uma lei que defina quais verbas indenizatórias são realmente admissíveis. E essa decisão foi tomada numa ação de associação de promotores do Litoral Sul de São Paulo. E o pedido original afetava apenas promotores da Praia Grande. Agora temos aqui outro assunto envolvendo o Banco Master. Temos aqui a chamada de capa. Lewandowski comprou casa de investigado pela Polícia Federal por 9,4 milhões de reais. Esse negócio foi feito quando Ricardo Lewandowski era ministro da Justiça e Alan de Souza Yang, chamado de Oxina, investigado por sonegação no setor de combustíveis. E o ex-ministro diz que não conhecia os proprietários do imóvel. Ricardo Lewandowski afirmou o seguinte: eu fui, na verdade, ver uma outra casa, mas não tinha a segurança que eu buscava. Temos aqui outros assuntos também sobre política. STF mantém pena mais dura à ofensa a chefes de poderes. E sobre o caso da venda de metanol aqui no país, espero a poeira baixar, afirma presa por bebida adulterada. Também temos outra informação que o Ministério Público denuncia Sidney Oliveira, que é o dono da Ultrafarma, por suborno de fiscais. Temos outros assuntos agora, mais uma vez, para o caso Master. Lula confirma ter se reunido com Vorcaro, que foi levado por Manteiga. O presidente afirma ter dito ao banqueiro que a apuração sobre o Master seria técnica e não teria aí um viés político. Temos também outros destaques para a Venezuela, aqui na capa de hoje. A anistia que devolve direitos políticos de opositores passa em votação inicial. O projeto, em tramitação no parlamento, pode beneficiar Maria Corina Machado, que foi a ganhadora do Nobel da Paz. E por último, temos um assunto sobre a cidade de São Paulo em destaque. Aqui informa que Tarcísio quer deslocar policiais militares do centro para bairros com mais crimes. Para o governador, fim da Cracolândia permite repensar o patrulhamento. E o plano, no caso, é ampliar o uso do Smart Sampa. Agora temos aqui alguns destaques no caderno, ou melhor, na capa do jornal O Globo, na manhã desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro. A manchete do dia, que nos informa que Dino suspende penduricalhos fora da lei nos 3 poderes. O ministro do STF critica a multiplicação anômala das verbas indenizatórias que turbinam vencimentos do funcionalismo.
O ministro do STF, Flávio Dino, determinou a suspensão em até 60 dias de todos os penduricalhos pagos pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, de União, estados e municípios, a servidores e funcionários. Os chamados penduricalhos são verbas indenizatórias, como auxílio paletó, auxílio panetone, entre outros, que complementam os ganhos de agentes públicos, sobre as quais não incide imposto de renda e que muitas vezes fazem aí o teto salarial do funcionarismo ser superado. Aqui explica também que essa decisão não atinge os benefícios concedidos por lei, apenas aqueles definidos por resoluções, normas, portarias e outros expedientes. E o ministro Flávio Dino escreveu o seguinte: essa multiplicação chegou a patamares absolutamente incompatíveis. Agora temos aqui outra chamada de capa. Clientes do Eubank, liquidado pelo Banco Central, surgem como devedores do BRB. Carteira do braço digital do Master foi repassada ao Banco do Distrito Federal e cliente com empréstimo quitado apareceu na dívida ativa. E aqui temos um assunto que CEO do Itaú critica corretoras que indicaram aportes no Master. Ele afirma que foi um incentivo equivocado. Agora sobre a política, temos aqui alguns destaques. Por papel em São Paulo, Lula admite a eleição sem Alckmin na vice. O presidente disse que seu vice e os ministros Haddad e Tebet sabem que são importantes na disputa eleitoral no estado, que ainda terá conversas sobre eventuais candidaturas. Inclusive, temos a informação que o presidente relata a conversa com o filho citado na CPI do INSS. Temos aqui outros assuntos, agora da Editoria Brasil, do Jornal Globo. Impasse entre ministérios emperra mapa da transição energética prometido na COP. Proposta de Minas e Energia de concentrar trabalhos desagrada as demais pastas envolvidas. E em nota, ministérios dizem estar na fase final das tratativas. Temos aqui outros assuntos em destaque. Atuação de parentes de ministros no Supremo alimenta debate sobre código de ética. Aqui nos diz que só no Supremo, filhos, cônjuges e ex-cônjuges de ministros assumiram 94 ações após a posse do parente. Agora temos aqui falando sobre o Carnaval 2026, um assunto sobre o Rio de Janeiro, blocos e discórdia nas ruas de Santa Teresa. O bairro, que é passarela do tradicional Carmelitas, está rachado pelo carnaval de rua. Aqui explica que os moradores se mobilizam contra os chamados blocos cibernéticos, que são marcados pela internet e ausentes da agenda oficial, que são apoiados por outro grupo local que vê no movimento uma forma de repressão. Temos agora outros assuntos, falando sobre tecnologia. Comandos humanos na rede exclusiva de inteligência artificial, que no caso é o Multibook. O repórter Bruno Romani relata como criou e dirigiu uma agente de IA na rede que não é tão blindada de humanos assim. Falando sobre saúde, o luto prolongado pela perda do pet. Estudo mostra que para muitos a morte do animal de estimação se compara ao adeus a um parente. Temos aqui outros assuntos. No Rio de Janeiro, falta água. Rompimento de tubulação em Nova Iguaçu inundou imóveis e reduziu capacidade de fornecimento do sistema Guandu, que atende cidades da Baixada e bairros do Rio. O prazo de normalização é de até 72 horas. Agora, se no Rio falta água, que nos informa que em São Paulo falta luz. O bairro paulistano valorizado, Bela Vista, está em parte sem energia desde terça-feira. Sem explicar a origem desse problema, concessionária Enel cita ocorrência na rede subterrânea. Agora,
Temos um assunto sobre esportes, Milão Cortina 2026. Aqui nos informa sobre o sonho abaixo de zero do Brasil. Com cerimônia de abertura típica hoje, em 4 pontos da Itália, a Olimpíada de Inverno tem a maior equipe brasileira, com chances de inédita medalha. Agora, temos aqui na capa do Correio Brasiliense de hoje, temos 2 assuntos. O primeiro fala que macacos também fantasiam. Um estudo mostra que humanos não são os únicos animais a usar o poder da imaginação. O teste que aconteceu com o bonobo Kanzi mostra como ele consegue brincar de faz de conta, igual ao ser humano. Outro destaque, mais uma vez para os esportes, cerimônia de abertura da Olimpíada de Inverno na Itália inicia a missão de 14 brasileiros na busca pela inédita medalha. E o esquiador Lucas Pinheiro é a maior esperança para o Brasil. Agora, temos aqui a manchete do dia, que nos informa que Dino barra pagamento de penduricalhos nos salários de servidores. A decisão do ministro do STF atinge os 3 poderes em todo o Brasil. Um dia depois de o Congresso Nacional aprovar um pacote de benefícios para os seus servidores, com novo plano de carreira, reajustes e folgas, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os 3 poderes, nas esferas municipal, estadual e federal, suspendam o pagamento de verbas de remuneração ou indenizatórias que não tenham sido aprovadas por leis específicas. E o magistrado classificou a situação como o império dos penduricalhos e pediu a revisão das benesses que inflam os contra-cheques das categorias. E a medida de ontem, de forma liminar, tenta garantir um cumprimento do teto constitucional do funcionalismo público no país, que hoje é em R$ 46.366,19. Temos mais outros assuntos aqui também, na capa do Correio Brasiliense desta sexta-feira. BRB faz planos de recomposição. Por exigência do Banco Central, o Banco de Brasília tem até esta sexta-feira para apresentar um programa para reforçar a sua estrutura, com valor mínimo de 5 bilhões de reais. A exigência da autoridade monetária visa mostrar a solidez financeira da instituição do Distrito Federal após as negociações de carteiras de crédito com o Master, liquidado pelo Banco Central, que podem ter provocado prejuízos de 12 bilhões de reais. Outro assunto é sobre o Código de Ética, reunião do STF só depois do Carnaval. Também temos aqui sobre casos de inundações, temporal causou alagamentos, quedas de árvores, medo e prejuízos em diversos pontos do Distrito Federal. Em Ceilândia, o motorista de aplicativo José Nazareno teve que abandonar o próprio carro, como a gente observa nesta imagem, que está em destaque na capa de hoje. Temos também ainda no caderno de cidades aqui do Correio Brasiliense, aumenta em quase 170% no Distrito Federal o número de embargos a obras irregulares. E Vicente Pires apresenta o maior histórico. Aqui nos conta que na rua 4A, onde mora Ronaldo de Lima, que está nesta imagem, também em destaque, um prédio está lacrado há 2 anos. Agora, outros assuntos também, temos aqui sobre saúde, uma entrevista que aconteceu ao CB Saúde, sobre os riscos ao emagrecer. Em alta no Brasil, as canetas para perda de peso só são seguras se adquiridas em farmácias comuns ou de manipulação. É o que alerta o médico e ex-presidente da Anvisa, William Dib. Agora, um caso de assédio denunciado por uma jovem por importunação sexual. O ministro Marco Buzzi, do STJ, entrou de licença médica. CNJ e STF investigam esta denúncia. Agora, outro assunto também
falando aí sobre a agressão, sobre a violência. Família de adolescente espancado diz haver indícios de que Pedro Turra, que está na Papuda, planejou esse ataque em Vicente Pires. Agora, no caderno de versão em arte do Correio Brasiliense, temos aqui reverências à rainha Rita Lee, uma autobiografia musical, leva ao Centro de Convenções uma homenagem à principal artista do rock brasileiro, e a Mel Lisboa, da vida cantora e compositora que marcou as gerações. Agora, no jornal Cearense O Povo, desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, no alto da capa, temos um assunto para a política. O ministro Flávio Dino suspende o pagamento de penduricalhos do serviço público dos 3 poderes. E aqui também sobre esportes, com Ceará e Fortaleza, Série B terá formato inédito, com mata-mata e sem pausa na Copa. Clubes da Segundona escolhem fórmula que prevê acesso direto à Série A para os 2 primeiros colocados e duelos de ida e volta envolvendo os times entre a 4ª e a 6ª posição para definir as demais vagas. Aqui conta também que o Ceará foi a favor e Fortaleza foi contra. E em cidades, a Defesa Civil de Fortaleza registrou 28 ocorrências e Ceará teve 20.000 raios em 38 horas. Aqui nesta fotografia a gente pode ver que a rua Castro e Silva, que fica localizada no centro de Fortaleza, foi uma das vias aí que alagou com as chuvas de ontem aqui em Fortaleza. Agora, também temos uma reportagem do jornal O Povo sobre a postura dos Estados Unidos. A América Latina teme novas intervenções de Trump. Também na política, piso dos professores da rede estadual do Ceará passa a ser R$ 5,2 mil. Sobre a economia, temos a informação que as exportações do Ceará crescem 49,3% em 2026, com protagonismo de siderúrgica. E por último, no jornal O Povo, no caderno Comes e Bebes, que nos conta clássicos da culinária, os pastéis são um convite aos bons momentos entre amigos. Agora, no valor econômico, temos aqui a manchete do dia sobre o judiciário. Dino suspende penduricalhos nos 3 poderes. A decisão vale para todos os níveis da federação e plenário do Supremo vai analisar o tema no dia 25. Aqui nos conta que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem a suspensão dos chamados penduricalhos do serviço público nos 3 poderes, em todos os níveis da federação, incluindo a magistratura e o Ministério Público. Em seu despacho, Dino deu 60 dias para que cada um reavalie a legislação que fundamenta todas as verbas remuneratórias e indenizatórias pagas a seus servidores e suspenda imediatamente as que não estiverem expressamente previstas em normas federais, estaduais ou municipais. Aqui nos conta também que essa decisão será submetida ao plenário do STF em uma sessão presencial que já está marcada para o dia 25 pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin. E apesar de não ter uma relação direta, que conta que essa decisão veio 2 dias após o Congresso aprovar projetos que reestruturam carreiras federais e reajustam os salários dos servidores do Legislativo. E as propostas também criam gratificações que chegam a 100% da remuneração e podem superar o teto salarial, equivalente ao vencimento dos ministros do Supremo, de R$ 46,3 mil. E o projeto seguiu para a sanção do presidente Lula, mas auxiliares têm aconselhado que ele vete o texto. E como ainda não foram sancionadas, as medidas aprovadas por deputados e senadores não começaram a valer. Aqui também conta que Dino fez um alerta sobre o uso indevido de verbas ditas indenizatórias que na prática servem para elevar salários e superar o teto. E ele também determinou que o Congresso edite uma lei
para regular quais são as verbas indenizatórias que valem como exceção ao teto da remuneração do funcionalismo público. E essa liminar foi concedida em resposta a uma reclamação da Associação dos Procuradores Municipais do Litoral Centro-Sul do Estado de São Paulo, em dezembro de 2025, sobre honorários para a carreira. Essa associação pedia que os valores fossem reconhecidos como verbas remuneratórias, mas Dino negou a solicitação. E o relator da reforma administrativa, que é o deputado Pedro Paulo, disse que a decisão de Flávio Dino mostra absoluta sintonia com a indignação da sociedade diante dos exageros cometidos em todos os poderes. Temos agora outro assunto envolvendo o judiciário, que Lula defende mandato fixo para o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula defendeu ontem a adoção de mandato fixo para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou o seguinte em uma entrevista ao portal UOL: "Não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75, é muito tempo." E o presidente destacou, porém, que essa discussão tem que ser feita com o Congresso. Ele afirmou também na entrevista o seguinte: "Penso que tudo neste país está pronto para ser discutido e mudar. E temos que tentar sempre começar a discutir para melhorar." E Lula falou ainda da conversa que teve com Daniel Vorcaro, do Banco Master, em dezembro de 2024. No Planalto, a pedido do ex-ministro Guido Mantega. Segundo ele, Vorcaro disse que estava sendo vítima de perseguição. E Lula afirmou ter dito ao banqueiro que as investigações conduzidas pelos órgãos competentes seriam feitas de forma técnica. Temos agora outro assunto que nos informa que o Congresso deve tratar de Master após o Carnaval. As medidas que estão em articulação no Congresso para fazer frente à descoberta das fraudes no Banco Master e também a condução das investigações por Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, devem ficar para depois do Carnaval. Esse adiamento alimentou a esperança daqueles que não querem que a discussão política do tema ganhe força, o que inclui a cúpula da Câmara e do Senado. Aqui também nos informa que a avaliação, no entanto, é que tudo depende do desenrolar das investigações da Polícia Federal sobre este caso. E os pedidos de abertura de comissões parlamentares de inquérito na Câmara e também de CPMIs com deputados e senadores não devem acontecer antes também do feriado de Carnaval. Na capa ainda do Valor Econômico temos outros assuntos. Aqui nos conta que a queda de 50% do Bitcoin põe investidor em alerta. Aqui também nos informa que petróleo responde por 43% no saldo comercial do país. E governos lançam parceria público-privada, que são PPPs, de aluguel social. E aqui temos uma entrevista que aconteceu com a Juliana Pereira, ela que é a primeira mulher a liderar a Mont Blanc no Brasil. Aqui ela fala o seguinte, falando sobre luxo. No caso de itens com ticket muito alto, obviamente, há uma diferença importante para os brasileiros. Mas, em 99% dos casos, se você fizer a conversão, não vale a pena comprar lá fora. Ela afirma que a marca cresceu no país com louvor nos últimos 2 anos e que, na maioria das vezes, comprar os produtos da grife localmente é mais vantajoso. Temos aqui outros assuntos também no Valor Econômico sobre política nacional. Lula abre disputa pela vice ao defender Alckmin em São Paulo e PSB tenta para manter vaga. Em entrevista, o presidente diz que seu atual vice tem um papel a cumprir no Estado. Temos aqui outro assunto. Com Tarcísio fora, Centrão fica mais aberto ao diálogo. O novo líder do PT na Câmara, Pedro Czai, de Santa Catarina, busca apoio para aprovar a redução da jornada 6x1 e manter o veto de Lula na dosimetria. Também outros assuntos aqui em destaque.
É um texto, é uma análise de Maria Cristina Fernandes ao Valor Econômico. Ela escreve o seguinte: Dino recoloca o STF na condição de credor de Lula. O presidente ganhou poder de barganha frente à Mota e ao Columbre. Também temos outros assuntos que o Supremo Tribunal Federal julgará em 25 de fevereiro a decisão de Dino que suspende penduricalhos. E os congressistas apoiam a ação de Dino, mas lembram que maiores penduricalhos estão no judiciário. Liminar de ministro do STF manda poderes suspender valores extras que sejam ilegais pagos a servidores. E dando continuidade no Valor Econômico desta sexta-feira, o Congresso só deve tratar de caso master depois do Carnaval, que nos informa que o depoimento de Vorcaro na CPI do INSS é adiado. Instalação de novos colegiados enfrenta a resistência da cúpula do Legislativo, que nos informa que as medidas que estão em articulação no Congresso para fazer frente à descoberta das fraudes no Banco Master e a condução das investigações por Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal devem ficar para depois do feriado de Carnaval. E aqui explica que esse adiamento alimentou a esperança daqueles que não querem que a discussão política do tema ganhe força e que inclui a cúpula da Câmara e do Senado. E a avaliação é que tudo depende do desenrolar das investigações da Polícia Federal sobre este caso. Aqui informa também que o depoimento do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investiga os desvios no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foi inicialmente marcada para ontem, quinta-feira, dia 5 de fevereiro, mas a oitiva ficou para a última semana do mês, dia 26, após o pedido da defesa do investigado. E aqui conta que o colegiado também adiou a análise de requerimentos que tratavam do caso, como os que pediam a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Master. E a votação também estava prevista para quinta-feira. E, ao mesmo tempo, os pedidos de abertura de comissões parlamentares de inquérito, que são as CPIs, na Câmara, e também as CPMIs, com deputados e senadores, também não deve acontecer antes desse feriado. E lideranças importantes do Congresso são contra a instalação desses colegiados e já sinalizaram que essas iniciativas não devem prosperar. Inclusive, temos aqui um texto, uma análise de César Felício ao Valor Econômico. Ela escreve que a contenção do escândalo do Banco Master faz germinar ambiente político para a nova Lava Jato. Quem aposta em uma nova Lava Jato, desta vez não poupando sequer o Supremo, é, antes de tudo, um otimista. Temos também aqui um outro assunto. Lula afirma que Vorcaro procurou o executivo para se dizer perseguido. O presidente disse ter garantido ao banqueiro que as investigações não teriam motivação política. O presidente Lula contou pela primeira vez ontem, quinta-feira, dia 5, os detalhes da conversa que teve com o empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, em dezembro de 2024, no Palácio do Planalto. Segundo Lula, o banqueiro procurou o executivo para dizer que estava sendo vítima de perseguição e que tinha gente interessada em derrubá-lo. E sobre isso, Lula afirmou ter garantido ao banqueiro que as investigações conduzidas pelos órgãos competentes não teriam uma motivação política, mas seriam feitas de forma técnica. Temos inclusive as aspas da resposta de Lula, que na verdade foi uma entrevista que ele deu ao portal UOL. Ele afirmou o seguinte: ele, fazendo menção ao Vorcaro, me contou da perseguição que estava sofrendo. O que eu disse a ele é que não haverá posição política contra o Banco Master. A política não entrará na investigação do seu banco. E eu disse a Vorcaro que haveria competência técnica do Banco Central nessa investigação. Temos, inclusive, um texto de Maria Cristina Fernandes,
Ele escreve que, ao dobrar a aposta contra código de conduta, Moraes abandona a coragem. Dueto protagonizado com o ministro Dias Toffoli na sessão plenária de quarta-feira não foi um gesto de coragem nem de inteligência. Temos outros assuntos também que relator da CPI do crime organizado quer convocar esposas de Moraes e irmãos do ministro Dias Toffoli. Familiares dos ministros do Supremo vieram à tona em reportagens sobre o Banco Master, investigado por fraude bancária. E Moraes determina que o governo do Rio de Janeiro envie à Polícia Federal imagens de operação que deixou mais de 120 mortos. A Operação Contenção foi realizada em novembro de 2025 nos complexos do Alemão e da Penha, na capital fluminense. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. Vamos dar início agora aos nossos destaques que estão no site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui o primeiro destaque sobre o judiciário. De auxílio Peru a auxílio iPhone. Veja os tipos de penduricalhos suspensos por Flávio Dino. A determinação do ministro atinge todas as esferas da administração pública, municípios, estados e também o governo federal. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui o primeiro assunto para a tecnologia. Um humano na rede dos boots. Como me infiltrei no notebook e causei fingindo ser uma IA brasileira. Temos outros assuntos. Com custos altíssimos, cruzeiros de luxo da AMAN testam os limites dos viajantes. Aqui nos informa que é mais de R$40 mil por dia. Temos também aqui sobre saúde. Conheça a dieta simples que promete cortar calorias sem diminuir o tamanho das refeições. E aqui temos um assunto sobre assaltos, arrastões e medo, o abandono oficial da Cinelândia. Agora, voltando aos assuntos sobre o judiciário, temos aqui esta matéria na economia. Entre os três poderes, qual paga mais super salários? E o spoiler é que foram 6,7 bilhões de reais fora do teto só em 2024. Na média, aqui explica que cada juiz recebeu R$270 mil acima do limite constitucional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que os três poderes revisem penduricalhos das folhas de salários do funcionalismo dias após a Câmara dos Deputados aprovar brechas para aumentar a remuneração de servidores do Legislativo, mas é no Judiciário, cuja última instância é a Corte Constitucional, que os supersalários mais se espalham. E ao comentar a reportagem do Globo de novembro passado sobre um ranking global de supersalários no funcionalismo, que colocou o Brasil no topo entre 11 países, o Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos ressaltou que, de acordo com o Observatório de Pessoal, apenas 1% do total de 1,2 milhão de servidores ativos e inativos do Executivo Federal recebe acima do limite constitucional. Aqui também explica que, por sua vez, em 2024, o Judiciário, em todos os ramos e esferas, gastou 6,7 bilhões de reais em remunerações acima do teto, isso de acordo com o levantamento com base nos dados do Conselho Nacional de Justiça, revelado pelo Globo na série de reportagens Estado Eficiente, que foi publicado um ano atrás. E na média, o pagamento acima do teto por juiz foi de R$270 mil em 2024. Sobre as eleições deste ano, temos uma matéria também na política, a que diz que José Dirceu engrossa coro por Haddad, candidato em São Paulo, e defende Alckmin para vice de Lula. O ex-ministro disse acreditar que pode contribuir com a experiência como deputado federal pelo Estado. Temos aqui outros assuntos
sobre economia, que nos informa que o Brasil fica em 7º lugar entre os destinos mais caros para turistas na América Latina. O levantamento da Go2 África mostra que o gasto médio por visitante no Brasil supera $1.000 e coloca o país à frente de destinos tradicionais da região, enquanto o Panamá lidera a lista. Outros assuntos também sobre a economia, temos um destaque aqui para o Banco Master. CGU é acionada para atuar em investigação do Banco Central. Chefes do Departamento de Supervisão Bancária entregaram os cargos em meio à apuração do Banco Central. Falando agora sobre dívida ativa, clientes que nunca tiveram conta no BRB aparecem como inadimplentes nesse banco. Carteiras de crédito do Master e do Yubank foram repassadas ao banco estatal, que alega não ter dados atualizados sobre a situação das dívidas, e os lesados veem score de crédito piorar com esse imbróglio. Temos aqui outros destaques para o caso Master. Polícia Federal faz operação contra previdências do Amapá por aplicações num banco de Vorcaro. Na política, presidente de escola que homenageará Lula na Sapucaí é demitido da Alerj. Estreante no grupo especial, a agremiação desfila com o enredo do Alto do Mulungu, surge a esperança, Lula, o operário do Brasil. Aqui no conta que o presidente da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, Wallace Palhares, foi exonerado do cargo de assistente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro na quarta. Estreante no grupo especial, essa agremiação desfila com o enredo do Alto do Mulungu surge a esperança. E a demissão foi assinada pelo deputado bolsonarista Guilherme De Laroli, que é presidente em exercício da Casa, e também publicada no Diário Oficial Legislativo do dia seguinte. Esse desfile percorre a trajetória do presidente Lula, desde a infância em Garanhuns, em Pernambuco, passando pela migração para São Paulo, a atuação como metalúrgico e líder sindical, até os mandatos como presidente da República. Temos outros assuntos internacionais aqui também no site do Jornal Globo, desta segunda edição. Vice-chefe da inteligência da Rússia baleado em prédio residencial e hospitalizado. E aqui no caso, nos informa que as autoridades afirmam que atirador desconhecido efetuou vários disparos contra Vladimir e investigam o caso como uma tentativa de homicídio. Temos outros assuntos também. Estados Unidos e Irã participam de negociações indiretas em Omã, com acordo nuclear e programa de mísseis em pauta. O processo diplomático tenta impedir um novo conflito no Oriente Médio, em meio a ameaças do Donald Trump de bombardear a nação persa. Também temos aqui outros assuntos. Cientista que desvenda a inteligência dos bichos conta como conheceu o Einstein dos macacos. Temos aqui outro destaque. Inspirada em Star Wars, China revela projeto de aeronave militar de proporções colossais. Como a gente observa nesta imagem, neste vídeo, na verdade, ao lado da matéria. No caso, será porta-aviões espacial. Agora temos aqui outros assuntos que estão em destaque. A defesa diz que dono da URB é inimputável por grave patologia mental, mas o juiz rebate. Empresário sumiu depois de gozar das delícias do verão nordestino, isso segundo o magistrado. A Justiça do Rio negou o pedido da defesa de João Ricardo Mendes para revogar o pedido de prisão contra o dono da URB. O empresário está foragido e não há notícias sobre seu paradeiro desde o início de janeiro, quando foi flagrado tentando embarcar em um voo em Jericoacoara, portando documento falso e também com a tornozeleira eletrônica descarregada. Na ocasião, Mendes foi liberado
em uma audiência de custódia e sumiu, mas a Justiça do Rio voltou a decretar a sua prisão. E mesmo com o Mendes foragido, o seu advogado pediu que a prisão decretada fosse revogada ou, no mínimo, convertida em prisão domiciliar. Argumentou que o dono da URB tem grave patologia mental e não pode ficar acautelado em unidade prisional comum, dadas as inúmeras enfermidades de que é portador. E aqui conta também que o Ministério Público se manifestou contra os pedidos e o juiz André Felipe Vera de Oliveira, da 32ª Vara Criminal do Rio, indeferiu a solicitação. Em sua sentença, o magistrado foi duro com a defesa do dono da URB. Agora, outro assunto, falando sobre esportes, o colunista Anselmo Góes escreve: ex-goleiro Bruno, que esteve no Maracanã para ver o Flamengo, pode perder o livramento condicional. O Ministério Público quer a revisão do benefício dado ao ex-jogador. Agora, temos outros destaques também aqui para o Brasil. Suzane von Richthofen é nomeada inventariante da herança milionária do tio pela Justiça de São Paulo. E essa decisão vem pouco depois de ela ser acusada formalmente de furtar itens da casa do parente por uma prima que também mira o espólio. Agora temos aqui uma matéria da Editora Internacional. Trump publica vídeo que mostra os Obama como macacos e provoca uma reação de democratas, e os democratas o chamam de asqueroso. Essa publicação racista feita na plataforma Truth Social repete alegações falsas sobre as eleições de 2020. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou ontem, quinta-feira, um vídeo conspiratório sobre as eleições que mostra o ex-presidente Barack Obama e sua mulher, a Michelle Obama, como macacos, provocando a condenação de destacados políticos do Partido Democrata. E ao final de um vídeo de pouco mais de um minuto, divulgado na plataforma Truth Social, os Obama aparecem por cerca de um segundo com seus rostos sobrepostos a corpos de macacos com palmeiras ao fundo. Temos agora outros assuntos também em destaque, que fala um texto de Lauro Jardim sobre política. Ele escreve sobre a mudança de tom de Lula em relação a Alckmin. Quais as chances de o vice atual deixar de ser o vice na chapa de 2026? Malu Gaspar também escreve em sua coluna sobre o caso Master as condições de Vorquearo para comparecer à CPI do INSS. Agora, temos aqui um assunto, uma matéria sobre saúde. A melhor hora do dia para sair para caminhar, que nos informa que reduz o açúcar e também combate o sedentarismo. Caminhadas de baixa intensidade podem promover a saúde do coração, proteger a pressão arterial e também manter níveis adequados de glicose. Agora, temos aqui um destaque. O grupo católico tradicionalista desafia Leão XIV e anuncia a ordenação de bispos sem a autorização do Papa. Também temos aqui outros destaques. Google, Amazon, Facebook e Microsoft vão investir 650 bilhões de dólares em inteligência artificial este ano. Temos aqui outro destaque falando sobre o Brasil, caso de violência. Chiclete, namorada de amigo e acerto de contas. Veja o que se sabe sobre o caso Pedro Turra. A polícia descarta a versão inicial da briga por chiclete. Investiga emboscada motivada por ciúmes e justiça mantém a prisão preventiva do piloto, de 19 anos de idade. Temos aqui outro assunto, falando sobre o caso Jeffrey Epstein, lesões no pescoço, mandíbula amarrada e possível homicídio, que revelam fotos do cadáver e documentos inéditos sobre a morte de Jeffrey Epstein. Aqui conta que na época da morte o tribunal considerou um suicídio, mas as teorias de conspiração sobre o caso proliferaram depois disso.
Temos agora outros assuntos aqui no site do Jornal Globo. Temos aqui sobre futebol internacional o seguinte: Liga Saudita repreende Cristiano Ronaldo. Ninguém determina decisões que ultrapassam o âmbito do seu próprio clube. Aqui temos também outros assuntos que cientistas alertam para 2 vírus em animais pouco conhecidos, mas com potencial de provocar uma nova pandemia. Estudos apontam que patógenos circulam amplamente em animais, sofrem mutações rápidas e são poucos monitorados. Outro assunto, falando já sobre esse clima extremo, chuvas atingem sudeste e centro-oeste nesta sexta e calor intenso persiste no sul antes de chegada de frente fria. O corredor de umidade mantém estabilidade do centro ao norte do país e volumes podem alcançar 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 quilômetros por hora. Outros destaques, aqui é um texto de Lauro Jardim, ele escreve sobre os laços de família na sindicância do STJ contra ministro acusado de assédio. Também temos mais um texto de Anselmo Góes. João Marcelo, filho de João Gilberto, é condenado a 1 ano e 4 meses de detenção por difamação. Essa pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade e entrega também de cestas básicas. Temos aí outro assunto, a acusação de furto à casa do tio morto pode levar Suzane von Richthofen de volta à cadeia. A Silvia Magnani, que também pleiteia a herança do médico, registrou a ocorrência contra a prima na polícia e listou bens supostamente retirados do imóvel pela Suzane von Richthofen. Agora falando sobre o Rio de Janeiro, o primeiro assunto aqui fala sobre o carnaval. Blocos não oficiais deixam Santa Teresa em pé de guerra às vésperas do carnaval. Alguns moradores reclamam do barulho e também do rastro de sujeira deixado por foliões. E outros afirmam que não há incômodo. O que nós podemos ver nessa imagem? Vizinhos de porta na Rua Áurea, na região, contra e a favor dos blocos não autorizados. Temos outros assuntos agora falando sobre o caso Henri. O Ministério Público do Rio de Janeiro vê gravidade em agressão a Monique Medeiros na prisão e pede aprofundamento da investigação. A defesa afirma que houve tentativa de homicídio, citando o laudo que aponta a ação cortante da lâmina usada no ataque e destaca ainda uma lesão no pescoço. E ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Federal prende pediatra suspeito de abusar de crianças em Angra dos Reis. Desdobramento das investigações indicou ainda possível participação de professor da rede pública de ensino. Temos mais um destaque, que a Polícia Civil e o Ministério Público prendem 6 suspeitos em operação que mira núcleo financeiro de milícia em Rio das Pedras. Essa ação cumpre mandados contra responsáveis por arrecadação ilícita, lavagem de dinheiro e sustentação econômica do grupo. E 6 investigados foram presos. Agora, outros assuntos. Temos aqui um destaque de um alerta stalker que perseguiu Dani Suzuki durante 17 anos, mandava pix para a atriz e a ameaçava também de morte. Lembrando aí que stalker é um crime. Aqui fala que preso no dia 30 de janeiro, o suspeito dizia ao seu advogado que tinha vivido um relacionamento com a atriz. Agora, temos outros assuntos também na área de entretenimento aqui no site do Globo. Fernanda Rodrigues fala sobre carreira, negócios e também sobre família. Ela diz que não abre mão do tempo com os filhos e o marido. A atriz e empreendedora, ela abriu seu coração sobre a maternidade e escolhas conscientes, equilibrando projetos, rotina e momentos também com os filhos Luísa e Bento, que estão aqui nesta
fotografia. Outro assunto aqui nos informa que com a audiência baixa na TV, Coração Acelerado bate recorde importante no Globoplay. Temos agora outros destaques. A ex-BBB Paulinha Leite fala dos filhos gêmeos de 4 meses e revela quanto já ganhou com as apostas na loteria. Já na área de saúde e bem-estar, temos aqui uma primeira matéria que fala sobre luto por um pet. O sofrimento pela morte de um animal de estimação é tão intenso quanto por uma pessoa. É o que mostra um novo estudo na área. E esse trabalho mostra também que parte das pessoas que perderam seus animais de estimação sofrem do transtorno de luto prolongado, semelhante àqueles que perderam alguém próximo. Temos agora aqui sobre saúde, que Suíço passa a oferecer medicamento para proteger bebês prematuros e crianças com comorbidades contra a bronquiolite. Temos também aqui outros assuntos, como funciona a nova pílula que reduz risco de segundo AVC em 26%. O medicamento ainda deverá passar por agências reguladoras para chegar à população. A droga foi estudada no Brasil em 13 centros participantes. Temos aqui um assunto sobre saúde que fala sobre o caso Orelha. Veja como quem trabalha com resgate de animais tem que cuidar da saúde mental. Ter uma rede de apoio para falar abertamente sobre este assunto ajuda a diminuir o risco de transtornos como ansiedade e estresse pós-traumático. Em esportes, temos aqui também alguns destaques. O primeiro é o texto de Diogo Dantas. Veto de Felipe Luiz, questão financeira. Por que o Flamengo demora para avançar na contratação de um atacante? Também temos aqui uma análise que Flu perde chance de liderar brasileiro por falta de efetividade e falhas defensivas. Temos outros assuntos sobre negócios de finanças. Grupo argentino compra clínicas da Davita e entra no mercado de hemodiálise do Brasil. Também temos outros assuntos que BRB apresenta hoje ao BC alternativas para recompor ao menos 5 bilhões de reais em seu balanço. E aqui temos uma matéria que fala sobre o dilema argentino. Entre Estados Unidos e China, Milei tenta equilibrar ideologia e pragmatismo. Na coluna Valor Invest de hoje, temos aqui a matéria: nem Bovespa nas alturas tirou os CDBs da liderança dos investimentos mais buscados. Agora, nos assuntos internacionais de hoje, temos aqui um assunto que diz que os Estados Unidos e o Irã participam de negociações indiretas com acordo nuclear e programa de mísseis em pauta. E anistia na Venezuela para terrorismo, traição e inabilitados políticos. Veja os destaques do projeto de lei. Também temos aqui que o Irã acentua a repressão contra apoiadores dos protestos, familiares das vítimas e médicos que auxiliaram os feridos. Aqui também nos informa com este mais recente ataque indiscriminado. Norte-americanos já mataram 128 pessoas na região do Caribe. Temos agora outros assuntos em destaque. Polícia detém menino de 12 anos por suspeita de envolvimento em assassinato de adolescente na Alemanha. Também temos aqui um destaque que Paris lidera ranking global de furtos contra turistas, é o que aponta o estudo com avaliações do Google. Sobre o meio ambiente, água-viva gigante do tamanho de um ônibus é registrada em águas profundas da Argentina. Essa espécie rara pode atingir cerca de 1 metro de diâmetro e possui braços que chegam a até 10 metros de comprimento. E ainda sobre meio ambiente, um piton de 7,22 metros encontrada na Indonésia entra para o Guinness como maior cobra selvagem já medida.
Essa fêmea foi documentada e supera recordes científicos anteriores, como a gente observa aqui nesta fotografia, na matéria do jornal O Globo. Agora, temos no site do Correio Brasiliense de hoje, o primeiro assunto em destaque é sobre o BRB. Plano de 5 bilhões de reais para rombo do Massa deve ser apresentado nesta sexta. Sobre o Judiciário, Dino freia império dos penduricalhos e a decisão será analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Executivo, Judiciário e Legislativo dos 3 níveis da Federação têm até 60 dias para revisar e suspender os auxílios dispensados de aumento salarial. E o ministro, ele critica as distorções. Sobre a segurança pública, polícia mira hacker do Distrito Federal em fraude no Tribunal de Justiça de Goiás. Esse adolescente é apontado como autor de falsos mandados de prisão contra Lula e Moraes. Também temos aqui outro caso que a Polícia Federal deflagra operação chamada Zona Cinzenta para apurar gestão de recursos de previdência. Policiais federais cumprem 4 mandados de busca e apreensão em Macapá. Sobre a saúde, temos aqui uma informação que a Anvisa proíbe café de açaí, glitters comestíveis e azeite regular. Essas proibições publicadas no Diário Oficial atingem suplemento vendido como um suposto tratamento de doenças, produtos de confeitaria com plástico e também um lote de azeite de origem desconhecida. E falando sobre operações aqui no nosso país, uma quadrilha suspeita de mais de 20 furtos de veículos no Distrito Federal é presa. Esses investigados têm entre 18 e 24 anos e atuavam principalmente na região da Estrutural e em áreas comerciais adjacentes. Temos aqui mais outros assuntos sobre os Estados Unidos. Trump publica vídeo que retrata casal Obama como macacos. Essa publicação foi feita em uma rede social utilizada pelo presidente norte-americano, a Truth Social. No caso, esse vídeo ele foi publicado ontem, na última quinta, dia 5 de fevereiro, como a gente observa nesta imagem. Agora, voltando aqui a um caso no Brasil, temos um destaque sobre o sistema prisional de carros de luxo a Papuda, o simbolismo da foto de Pedro Turra. A sensação momentânea de justiça, por sua vez, ela não resolve o drama da vítima, nem repara por si só as distorções estruturais do sistema judicial, mas é que informa que ela revela algo essencial sobre o momento do país. A sociedade não clama só por espetáculos punitivos, mas sim por coerência, previsibilidade e igualdade diante da lei. Temos agora aqui outros assuntos, que Lula confirma a ida aos Estados Unidos durante a entrevista ao portal UOL no Palácio do Planalto. Sobre infraestrutura, Vicente Pires lidera embargos de obras que crescem 169% no Distrito Federal. Também sobre o trabalho, temos aqui este assunto. O fundador do movimento Vida Além do Trabalho, também vereador no Rio de Janeiro, o Rick Azevedo disse o seguinte em entrevista à BBC News Brasil: empresários causam pânico para continuar sugando trabalhador. Ele também afirma que eles são lobistas, são escravocratas, mas precisam do voto do povo. Temos outros assuntos, agora falando sobre o crime no Paraná. Uma mulher que arremessou gata do 12º andar do prédio é presa e as testemunhas desse crime, no mesmo prédio, ouviram gritos da gata e, ao olharem pelas suas janelas, visualizaram a suspeita arremessando o animal. E, felizmente, a gata sobreviveu à queda e foi imediatamente levada para atendimento veterinário. Temos aqui outros destaques
Quem nos diz que macaco também faz de conta, isso de acordo com uma pesquisa. Humanos não são os únicos animais capazes de imaginar e conseguir diferenciar o que é ou não real, é o que afirma um estudo publicado na revista Science. Um bonobo que brincou de festa do chá ensinou aos pesquisadores essa lição. E aqui nós temos o Kanzi, que é um bonobo com treinamento de linguagem. E aqui nos diz que já é carnaval e fim de semana tem agenda de blocos para festejar. Aqui conta que na rua desde 2006, o Sovaco da Asa dá início ao Carnaval Brasiliense. E os 20 anos do tradicional bloco da cidade serão celebrados também amanhã, às 14 horas da tarde, na Funarte. Agora, temos também outros assuntos, uma análise nas entrelinhas, que o Luiz Carlos Azedo escreve, um novo Xandão para a sociedade chamar de seu. A liderança moral do Supremo Tribunal Federal está em xeque devido ao envolvimento de parentes de ministros com os escritórios que advogam na corte. E falando sobre esportes, o Brasil chega às Olimpíadas de Inverno com grandes chances de medalha. O país tropical entre os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália, com uma delegação recorde, ciclo com resultados históricos, estrelas e chances reais de conquistar o primeiro pódio no esporte. Também temos aqui um assunto sobre a segurança para emagrecer, que foi tema da entrevista no CB.Saúde. O médico alerta para o risco dessas canetinhas. O presidente das associações das farmácias estéreis chama a atenção para o uso e a comercialização indevidos de canetas emagrecedoras sem a orientação de um profissional. Agora temos aqui no caderno de cidades, o primeiro assunto de hoje aqui é para um crime ambiental, que aves silvestres são resgatadas de cativeiro em Sobradinho 2. Sobre o tempo, regiões do DF enfrentam temporais e população sofre com os prejuízos. Outro destaque na coluna Capital SA, ações de empresas do GDF podem ser usadas como garantia para socorro ao BRB. Temos também aqui outros assuntos para crime, que um homem é preso por tentativa de homicídio na Asa Norte. Falando sobre economia, 140 mil microempreendedores individuais estão inadimplentes. Sobre o meio ambiente, o Zoológico de Brasília abre enquete para escolher nome de filhote de sagui. Na fiscalização, aqui nos conta que a Receita do Distrito Federal apreende R$ 450 mil em bebidas sem nota fiscal. Para o benefício trabalhista, 460 mil trabalhadores do Distrito Federal têm direito ao abono salarial PIS/PASEP. Na Justiça, que nos conta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aplica a Lei Maria da Penha a caso de relação homoafetiva. Também nas eleições, Magela desiste de disputa ao GDF e Leandro Graz é o nome do PT. E mais um assunto, integrantes do Ministério Público do Distrito Federal e Território disputam vaga do 5º Constitucional do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Falando sobre a Folia 2026, o Bloco das Montadas traz a cantora Gretchen para agitar o domingo de Carnaval. Também temos aqui alguns destaques para a política. Fachin cancela a reunião para discutir código de conduta. Também temos outro assunto, que Galotti deixa a comissão que apura denúncia contra o ministro do Supremo, do STJ, após se declarar impedida. Na saúde, o senador Jada é internado em Belém com quadro de desidratação. E no Senado, o Novo confirma convite a Carol Detoni para as eleições. Agora, nos principais assuntos da Editoria Brasil, temos aqui um destaque. Suspeito de planejar sequestro de Sérgio Moro é preso. E Justiça determina a suspensão das escolas cívico-militares em Minas Gerais. Também temos um caso aqui que aconteceu em Goiás. Empresário é alvo de ataque com granada por dívida de R$ 1,5 milhão.
Sobre as leis trabalhistas, aqui nos conta que só apenas uma em cada 11 grávidas conhece seus direitos trabalhistas, é o que afirma estudo. O estudo financiado pela FAPESP revela que mais da metade das mulheres que trabalham durante a gestação sofre violações no emprego, com maior impacto entre jovens, mães solo e moradoras do Nordeste. Temos aqui outro assunto, que tornozeleira de Oruan teve 28 falhas e está desligada de SEAP. A Justiça decretou nova prisão do cantor após reiteradas falhas no monitoramento eletrônico e o rapper afirma que o equipamento está com defeito. Temos aqui nos assuntos internacionais, Irã e Estados Unidos iniciam negociações sobre a questão nuclear. E Trump expressa apoio à primeira-ministra do Japão antes das eleições. E sobre a Rússia, o que se sabe sobre o general russo baleado em Moscou? E dono de cafeteria nos Estados Unidos, um brasileiro é preso pelo ICE. Falando agora na economia, também temos aqui alguns destaques do Correio Brasiliense. Bradesco tem lucro líquido recorrente de 6,5 bilhões de reais. Sobre o comércio exterior, aqui diz que o vice-presidente Geraldo Alckmin defende ampliar comércio e investimentos com a Rússia. Sobre contas públicas, carreiras aprovadas pela Câmara impactam gastos em 5,3 milhões de reais. E sobre o agronegócio, produção de café deve alcançar 66,2 milhões de sacas em 2026. Temos também aqui alguns assuntos sobre saúde. Teste pode revolucionar prevenção ao câncer no colo do útero. E criatividade ajuda a rejuvenescer o cérebro, é o que afirma o estudo. Para o Alzheimer, pesquisa investiga alternativa para frear a perda da memória. Também temos aqui outros assuntos para esportes. Sobre o futebol brasileiro, Série B terá play-off e não será paralisada durante a Copa. No futebol internacional, Benzema brilha na estreia e comanda a goleada do Al Hilal. E mais um assunto aqui para o nosso futebol, o CBF dá início à implementação do fair play financeiro aqui no Brasil. E apresentador cita fonte ligada a Ancelotti, crava Neymar Júnior na seleção. Agora, nos assuntos sobre educação, temos aqui o primeiro destaque sobre o ensino superior. Conheça histórias de estudantes aprovados no vestibular da Universidade de Brasília. Estudantes festejam ingresso no primeiro semestre letivo na Universidade de Brasília e confira a lista oficial dos vitoriosos. Também temos aqui que os gabaritos oficiais do concurso da Caixa já foram liberados. Esse exame teve cerca de 35 mil faltosos e as provas e os gabaritos já estão disponíveis no site da Fundação Sesgran Rio. Temos outros assuntos aqui também sobre educação, na área de concursos. Inscrições para concurso de diplomata com 60 vagas já começaram na última quarta. Lembrando que esse concurso oferece 60 vagas para o cargo de terceiro secretário e posto inicial da carreira diplomática. E ainda sobre concursos, a Polícia Civil do Distrito Federal lança concurso para delegado com salário de R$ 26,6 mil. Esse concurso será realizado em 2 etapas e o período de inscrições será aberto no mês de abril. Agora, no site de notícias do Estado de São Paulo, temos aqui um assunto para o Banco Master em destaque. Victor tentou comprar parte do BRB por R$ 324,5 milhões de reais para dar fôlego ao banco em negócio com Master. Essa aquisição não foi adiante porque o grupo não conseguiu repatriar recursos que estavam em Dubai. BRB diz que enviou achados relevantes às autoridades e Victor não se manifestou. Também temos aqui que Campos Neto sabia dos problemas do Master, mas evitou intervir no banco em seu último ano no Banco Central.
Aqui também nos diz que BRB negocia a venda de carteira de quase 1 bilhão para Itaú e Bradesco após o prejuízo com o Master. Sobre os poderes, aqui nos informa que Lewandowski comprou imóvel de alvo da Polícia Federal por 9,4 milhões de reais antes de bloqueio judicial. O ex-ministro diz que não conhecia os proprietários. Temos aqui outros assuntos. Empresa some com 24 milhões de reais em prestação de contas e governo cancela o projeto de foguete brasileiro. A Agência Federal cobra a devolução do dinheiro após problema em prestação de contas. A companhia diz agir dentro do contrato e seguir princípios de responsabilidade ética. Temos aqui outros assuntos. NASA adia nova viagem à Lua após vazamento de combustível em teste. Aqui também informa que a NASA anuncia a descoberta de planeta candidato a ser notavelmente semelhante à Terra. Outro destaque, falando aí sobre tecnologia também, as inteligências artificiais criam religião e conspiram contra humanos em rede social. E o que os cientistas dizem sobre isso? Também temos aqui outros assuntos para a capital paulista. Justiça libera zoneamento que permite prédios e um megatemplo em Alto de Pinheiros. E a aprovação foi celebrada em culto com Nunes. E os envolvidos dizem seguir as regras. Agora, na seção de opinião do Estado de São Paulo, aqui no site de notícias, temos o primeiro assunto: mais um insulto aos brasileiros. O Congresso replica as piores práticas do Judiciário e do MP ao aprovar gratificações que dobram salários. Também temos aqui outro texto de opinião: Xi e o paradoxo do poder absoluto. Ao decapitar o comando militar, Xi Jinping concentra poder e expõe o paradoxo do autoritarismo. Já o último texto, aqui o jornal escreve: um petista no Banco Central. Indicação de Guilherme Melo, por Haddad, pega mal mesmo com perspectiva de queda da taxa de juros no mês de março. Sobre a América Latina, temos aqui esta matéria do Estadão: a esquerda de López Obrador destruiu a direita mexicana e agora ela prepara um renascimento. Figuras novas, inesperadas, estão remodelando a oposição política do México e seus laços com os Estados Unidos. Agora, temos aqui no site do Supremo Tribunal Federal, o primeiro assunto de hoje: STF determina ao governo do Rio de Janeiro que apresente imagens da operação nos complexos do Alemão e da Penha. O ministro Alexandre de Moraes também determina que a MP estadual esclareça a sua participação em todas as fases dessa operação. Uma outra matéria também aqui no site: plenário retoma análise de lei que criou cargos de especialista em meio ambiente. O julgamento foi suspenso após os votos dos ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin. E a STF forma maioria para reconhecer a omissão de Minas Gerais em normatizar subsídio único de delegados de polícia. Aqui conta que a DEPOL alega que o Estado não editou lei para instituir regime de remuneração previsto na Constituição. Falando sobre a Rádio Justiça, debate sobre direitos dos trabalhadores rurais é um dos destaques de hoje, desta sexta. Também na programação, reportagem sobre decisão condenou a Universidade Federal do Sergipe a indenizar um estudante trans por utilizar nome e gênero sem retificação. Temos outros assuntos. Ordem de classificação no concurso prevalece em promoções por antiguidade na magistratura do Tocantins. É o que decide o Supremo. Essa decisão unânime, relatada pelo ministro Cristiano Zanin, estabelece precedência da ordem de classificação no concurso sobre o critério etário e orienta também a atuação do CNJ. STF mantém aumento de pena por ofensa a servidor público. Para a maioria do plenário, norma não limita direito da crítica à autoridade.
Temos outros assuntos que a associação questiona no Supremo: o aumento de taxas de registro imobiliário em Minas Gerais. A Abraem, que alega reajuste desproporcional e violência do princípio da livre iniciativa. Temos aqui outro assunto: Supremo Tribunal Federal suspende penduricalhos no serviço público e limita a remuneração ao teto constitucional. A decisão do ministro Flávio Dino dá prazo de 60 dias para que União, estados e municípios revisem as remunerações. Agora aqui na Agência Brasil temos o primeiro assunto sobre cultura, que conta que blocos contam expectativa para estrear no Carnaval do Rio de Janeiro. Entre os 462 blocos autorizados a desfilar, 35 estarão pela primeira vez nas ruas do Rio de Janeiro. Na educação, inscrições para o FIES 2026 terminam hoje, nesta sexta-feira, e saiba também como concorrer a uma vaga. Na cultura, a rainha do rock, Rita Lee, será padroeira da liberdade na mocidade. Também nos esportes, cerimônia abre a Olimpíada de Inverno Milão Cortina 2026 nesta sexta. No internacional, a Venezuela aprova em primeiro turno lei de anistia para manifestantes presos. Dando continuidade no site da Agência Brasil de hoje, temos aqui um destaque que a advogada argentina tem prisão decretada no Rio de Janeiro por injúria racial. Ela ofendeu funcionários de um bar em Ipanema. Aqui conta que a Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro e decretou a prisão preventiva da turista argentina e também influenciadora Agostina Páez por ofensas racistas no último dia 14 de janeiro contra 4 funcionários de um bar em Ipanema, na zona sul do Rio. Essa decisão é da 37ª Vara Criminal do Rio e, a pedido do Ministério Público, a Justiça já tinha proibido a denunciada de deixar o país e teve o seu passaporte e determinou o uso de tornozeleira eletrônica. Temos outros assuntos falando sobre política. União cede terreno para Teresópolis regularizar 10 mil famílias. Esse acordo encerra um dos maiores conflitos fundiários urbanos no nosso país. Temos também aqui outros assuntos sobre a justiça, que o Ministério Público denuncia 7 empresários e ex-auditores fiscais por corrupção em São Paulo. Segundo a denúncia, crimes ocorreram entre os anos de 2021 e 2025. Aqui nos conta que o Ministério Público de São Paulo denunciou ontem, na última quinta, dia 5 de fevereiro, à Justiça 7 pessoas ligadas a um esquema de corrupção envolvendo empresários e ex-auditores fiscais tributários que trabalhavam na Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo. Aqui nos conta que entre esses denunciados, de acordo com o Ministério Público, estão auditores fiscais, além de um diretor contábil, proprietário e fundador da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira. Esses denunciados foram investigados na Operação Ícaro, deflagrada em agosto do ano passado, e na ação foram presos Sidney Oliveira e o diretor estatutário do grupo Fast Shop, que é o Mário Otávio Gomes, e eles foram soltos dias depois. Agora outros destaques. Temos aqui sobre tecnologia na Agência Brasil hoje. Conteúdos falsos criados com IA mais que triplicam entre 2024 e 2025. E um estudo mostra crescimento do uso da inteligência artificial para conteúdos políticos. A divulgação de conteúdos falsos criados com a inteligência artificial mais do que triplicaram entre 2024 e 2025 aqui no Brasil, apresentando um crescimento de 308%. E esse dado é do primeiro Panorama da Desinformação no Brasil, que é um estudo inédito do Observatório Lupa, que mapeia tendências, alvos e as principais táticas de desinformação.
E esse estudo foi divulgado ontem, quinta-feira, dia 5 de fevereiro. Aqui explica que este estudo analisou qualitativa e quantitativamente os 617 conteúdos verificados pela agência em 2025, comparando-os aos 839 conteúdos de 2024. Aqui fala, por exemplo, que este panorama mostra que os deepfakes e outras peças da desinformação geradas com IA passaram de 39 casos em 2024, que é um número que representa 4,6% do total de checagens feitas pela agência Lupa naquele ano, para 159 em 2025, que é 25% das verificações, e isso, no caso, representa um aumento de 120 casos. E aqui explica também que essas deepfakes são tecnologias que permitem que rostos e vozes sejam alteradas em vídeos, por exemplo, que pode gerar um conteúdo com informações falsas. Falando agora sobre o judiciário brasileiro, temos aqui a notícia que o STF marca para 25 de fevereiro julgamento sobre penduricalhos. O ministro Flávio Dino mandou suspender pagamentos ilegais nos 3 poderes, que informa que o STF marcou para o dia 25 deste mês o julgamento definitivo da decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento dos penduricalhos ilegais nos 3 poderes. E mais cedo, que conta que Dino concedeu a liminar para determinar que as verbas indenizatórias sem base legal devem ser suspensas no prazo de 60 dias. E a votação dos demais ministros da Corte ocorrerá durante a sessão presencial. E lembrando que os chamados penduricalhos são benefícios concedidos a servidores públicos e que não cumprem um teto remuneratório constitucional de R$ 46,3 mil, que é o valor equivalente ao salário dos ministros do STF. Na editoria internacional, em fórum, Brasil e Rússia defendem ampliação de parcerias comerciais. Os países concordam que a energia nuclear deve ter fins pacíficos. E Moraes manda governo do Rio de Janeiro enviar à Polícia Federal imagens de operação contenção. Em outubro, a operação contra o tráfico de drogas deixou 122 mortos. Temos outros assuntos também, que a PGR envia ao Supremo parecer favorável à pejutização do trabalho para Gonê. Competência para analisar contratos é da Justiça Comum. Temos aqui outros assuntos também sobre o Judiciário. STJ condena conselheiro do TCE do Rio a 13 anos de prisão. E esses crimes teriam ocorrido entre 1999 e 2026. Aqui no caso, aqui nos conta que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por maioria de votos, condenou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o José Gomes Graciosa, a pena de 13 anos de prisão em regime inicial fechado pelo crime de lavagem de dinheiro, além também de decretar a perda do cargo público. E ainda aqui explica que pelo mesmo crime, o colegiado também condenou a esposa do conselheiro, a Flávia Graciosa, a pena de 3 anos de reclusão, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. E a ministra Isabel Galotti, que é relatora desse caso, também determinou a devolução dos valores objeto de lavagem de dinheiro. Na área da saúde, ações de saúde receberam quase 1 bilhão do Fundo Rio Doce em 2025. BNDES repassou recursos afetados por colapso de barragem de Mariana. E por último, na área da educação, o programa leva professores de escolas públicas ao intercâmbio no Panamá. As vagas são para docentes pretos, pardos ou quilombolas. E esses foram os assuntos em destaque nos sites dos principais jornais aqui do nosso país.
Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez, faço o convite para que você continue acompanhando toda a programação aqui da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.